Hoje estamos aqui com o missionário Antônio Raul. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Obrigado, gratidão, né, pela oportunidade que temos de poder cooperar com vocês, partilhar alguma coisa que Deus tem feito nessa caminhada da fé. Sentimos muito honrado e certamente vai ser um tempo de qualidade. Gratidão. Tudo para a honra e glória do nosso Deus e Amém. em prol do reino dos céus, né? Porque assim, tem tanta gente fazendo, mas atrapalhando o reino. Se a gente não atrapalhar o reino, a gente costuma dizer isso, né, Raul? Se a gente não atrapalhar o reino, a gente já tá na frente de muitas pessoas. Então que a gente possa aprender também a não atrapalhar o reino, né? Mas, Raul, conta pro nosso público, conta pro Brasil. Quem é o Raul, missionário Antônio Raul? Olha só, Antônio Raul, sou filho amado de Jesus Cristo de Nazaré, sou filho de Paciência Raul, meu pai, pastor, de Helena Raul, sou irmão de 8 irmãos, né? Sou nascido em Angola, em Luanda, sou pregador do Evangelho, sou missionário, sou profeta nessa geração e tenho dedicado minha vida em servir a Deus, servindo as pessoas. Glória a Deus. Então é filho de pastor, missionário e profeta. Como é que liga tudo isso junto? E tudo isso tem a ver com a sua vocação, né? Tudo isso tem a ver com a maneira como Deus se expressa através de você no mundo. A maneira como Deus comunica através de você no mundo. A maneira como Deus toca uma geração através de você no mundo. Então, minha vocação é essa forma como Deus se expressa através de mim no mundo. Glória. Ô Gu, rapidinho, ao vivo mesmo aqui, a nossa câmera tá um pouquinho distante. Dá só uma aproximadazinha, por favor, para melhorar lá pro nosso público. A nossa. Isso, só para ficar redondinho aqui. Aí, tá bom. Show de bola, aí Boa. sim, glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, vai compartilhando, deixa seu like nesse vídeo. Hoje vamos ouvir do Raul aqui, o missionário Raul, que é filho de pastor. E a gente sabe que às vezes ser filho de pastor, o filho às vezes demora um pouquinho para ter uma experiência com Cristo, para ter uma experiência com Deus vivo. Será que foi assim com ele? Será que não? Será que tá sendo assim com você, filho ou filha de pastor? Então vem pra cá, vamos se encher de Deus. Pode ter certeza que coisas incríveis a gente vai abordar por aqui. Hein, Raul? Pode falar. Olha só, fique ligado, né? Partilhe o link, mande para todo mundo, mande para o grupo da família, mande para o grupo dos amigos, mande para o grupo dos vizinhos, mande para o grupo do prédio, lá do apartamento. Então fique ligado com a gente aqui, certamente vai ser um tempo extraordinário. E Raul, conta um pouquinho da sua experiência, como é, primeiramente, ser filho de pastor, cara. Ser filho de pastor, para mim, é uma bênção. Ser filho de pastor é uma bênção. Eu acho que quando eu percebi que meu pai é pastor, eu percebi que eu estava diante de 2 dilemas, né? O primeiro dilema é que quando você é filho de pastor, você não faz nada no sentido da igreja local, né? A crítica é, nossa, ele é filho de pastor e não faz nada na igreja. O segundo dilema é que quando você se envolve muito com a igreja, eles falam, nossa, só está fazendo porque é filho do pastor. É verdade. Então você lidar com esses 2 dilemas, mas ser filho do pastor de fato é uma bênção, é perceber que seu pai foi vocacionado na eternidade para ser um canal de Deus nessa geração, para cuidar da ovelha, do rebanho de Jesus Cristo. Então isso é para mim um privilégio muito grande. E você sempre seguiu certinho na palavra ou em algum momento você deu aquela titubeada? Eita, ele gosta de velho. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Olha só, eu cresci na igreja, eu me lembro que nós somos em 9 irmãos, e a gente desde muito pequeno, principalmente na época de Natal, Páscoa, meu pai nos incentivava a fazer jogral, né? A gente decorava jogral para apresentar na igreja. Mas eu fui de facto ter minha experiência de conversão aproximadamente com 14 a 15 anos de idade, né? Quando a ficha caiu, né? Aquela expressão do filho pródigo caindo em si, né? Até que eu estava num evento de adolescentes na igreja
E eu via muitos adolescentes chorando, uns falando em língua, outros se quebrantando. E eu era filho de pastor no meio da multidão toda e eu não estava sentindo nada. E eu fiz uma oração sincera. O bom da Bíblia é que Deus ouve oração sincera. E eu disse, Deus, se de facto o Senhor está visitando esses adolescentes, que eles estão sentindo de Deus, me visita também. Então eu tive uma experiência de regeneração, de transformação, a partir daquele dia. Com isso eu aprendi que não basta de facto você ser um filho de pastor, né? É necessário que você tenha a sua experiência pessoal com Jesus, porque não existe tradição, não existe uso e costume, não existe religião, não existe até ameaças familiares que possa assegurar um jovem dentro da igreja. Mas o que de facto segura um jovem, um adolescente dentro da igreja é uma experiência real de salvação. E você pode compartilhar qual foi a sua maior experiência com Jesus? Olha só, tantas coisas que eu prego o evangelho aproximadamente 14 a 15 anos. Eu prego direito, dedicando a minha vida servindo a Deus. Eu já vi Deus fazendo muitas coisas extraordinárias, né? Eu já vi desde milagres de curas instantâneas, libertação, mas eu acho que ainda o maior testemunho da vida é o testemunho da salvação. Veja como é que Jesus fala para o endemoniado de Gadareno: vai aos seus e conta quão grandes coisas fez o Senhor por ti. O que ele podia contar? Era simples. Eu estava cativo, Jesus me libertou. Eu estava perdido, Jesus me encontrou. Eu estava longe, Jesus me trouxe de volta para casa. Eu não era nada, Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Tem um testemunho maior do que esse? Tem uma experiência mais gloriosa do que essa? A experiência da salvação. Nós que estávamos mortos no nosso delito e pecado e fomos vivificados pela graça de Deus. Então, eu acho que essa é uma das experiências tão lindas da salvação. Mas eu vivi também coisas extraordinárias, assim, que no oceano da graça de Deus, Deus nos dá para desfrutar. Eu já vi, por exemplo, homens que cresceram como ladrões, perigosos, delinquentes, envolvidos na criminalidade, e a gente pregar o evangelho e eles se renderem a Jesus e se tornarem homem honesto, paz de família, trabalhador e crentes parecidos com Jesus. Eu já vi na minha experiência, tanto no Brasil quanto em Angola, uma mulher sendo curada do câncer através de uma simples oração. Não um ritual, não uma oração prolongada, mas uma simples oração sincera. Porque o poder não está em quem ora. O poder está no Deus que responde a oração. Então, eu já vi muitas coisas. Eu já vi meninas, né, envolvidas com pactos satânicos sendo libertas através do poder da oração. Então, a gente já viu muitas coisas e Deus, de facto, tem sido gracioso com a gente. A gente tem visto a mão de Deus na história. Glória a Deus. Glória a Deus. E você teve a experiência na Angola, não foi no Brasil. É Angola. Em Angola, Eu tive meu Deus. Isso, tive a experiência de salvação em 14 Angola. anos, né? Eu já vim crente de Angola, graças a Deus. Glória a E Deus. Raul, existe, porque assim, o povo brasileiro, ele tem uma visão, talvez errônea, né? Você pode falar melhor, de a África, ela ser muito precária. Então, faltam muitas coisas, principalmente estruturas, além de alimentação, né? Lá, existem as igrejas normais, não, sei lá, são cultos ao ar livre, são lugares mais precários mesmo. Como funciona lá em Angola? Olha só, existem muitas coisas que eu já ouvi da África aqui no Brasil que eu nunca ouvi em Angola. Né? Por exemplo, uma das coisas que quando eu cheguei, eu vi coisas bizarras até, né? Que a África é um país, por exemplo, né? Você encontra irmãos brasileiros e amigos, e eles falam: nossa, você veio da África? Ou então, eu estou fazendo um trabalho na África, eu estou pastoreando, cuidando, fazendo missão na África. Parece que na cabeça de quem fala ou de quem ouve, África é um país. Esse é o primeiro conceito, talvez errado, que a gente tenha construído ao longo da história. A gente não consegue olhar a África como um continente. A gente consegue fazer a separação aqui no continente da América Latina, Brasil, Paraguai, Venezuela, Argentina, aí vai.
Mas quando a gente olha para a África, a gente não consegue olhar todo. como Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, Nigéria, Togo, Gana. Não. A gente olha como um pacote. Esse é o primeiro conceito errado que a gente tem. Eu acho que a gente precisa desconstruir e entender que a África é um continente. E ele tem 54 países. E ele tem, por exemplo, 3 colônias principais. Você tem no continente africano país colonizado pelos ingleses, que falam inglês como língua oficial. Você tem país colonizado pelos franceses, falam francês como língua oficial. E você tem, pelo menos, países colonizados pelos portugueses. 5 países que falam português na África. E uma das coisas... Angola é um deles. E uma das coisas que o pessoal fala, principalmente para a gente, é: nossa, você aprendeu a falar português aqui? Você fala tão bem. Você tem que falar: não, irmão. Lá tem 5 países que falam português. A gente tem diferença no sotaque, na gíria. A gente tem diferença em algumas coisas. Mas não há nada que impeça a nossa comunicação. Eu acho que talvez o terceiro conceito é esse que você perguntou. As pessoas perguntam: lá na África, as igrejas são debaixo da árvore? As igrejas são de telha de zinco? Não tem igrejas com estrutura? Não tem som? Não tem microfone? Eu sempre pergunto: você está falando de que parte da África? Qual é o local da África que você foi? Você foi em Angola? Não, fui em Angola. Mas que província de Angola você foi? Você estava em Luanda, em Benguela, você estava no Lubango, você estava onde? Então, eu acho que o nível de honestidade, você falando assim: Raul, eu estive em Angola, na província de Luanda, no bairro da Maianga. Nesse bairro, onde eu fiz o trabalho, as igrejas não têm uma estrutura. Eles congregam debaixo da árvore. Aí, honestidade. Sim. De que você fala assim: não, eu fui na África e lá nós congregamos debaixo da árvore. Não, é errado. Por quê? Porque em Angola você tem igreja de 5.000 pessoas sentadas. Com templo, microfone, estrutura. Você tem igreja de 20.000 pessoas sentadas. Com templo, estrutura. Você tem igreja de 1.000, 2.000, 3.000, de 500, de 200, de 100, mas igrejas com estrutura. E ao mesmo tempo você tem igrejas que também não têm estrutura. Então você tem essas duas realidades. Depende muito do local onde você está fazendo o trabalho. Então eu acho que esse é um conceito errado que as pessoas têm. Olhar a África só como lugar da pobreza. Olhar o africano só como aquele que merece receber. Não como aquele que tem alguma coisa para doar. Então, eu acho que, eu costumo falar assim para os meus amigos: eu não vim no Brasil para pedir doação, eu vim como profeta. Alguns pastores que já me convidaram para pregar, eles já se decepcionaram comigo. Por quê? Porque eles convidaram um africano e eles queriam que fosse um africano que contasse miséria, pobreza, desgraça. E quando tiveram contato comigo, eu preguei a palavra. Glória a Deus. Eu não contei um testemunho exagerado, porque eu sempre falo: você não precisa inventar testemunho para viralizar, ou para ser famoso, ou para arrecadar alguma coisa da igreja. Porque testemunho falso ainda é pecado, porque mentira é pecado. Sim. Provérbios fala muito da testemunha falsa. Então, eu sempre falo: você precisa contar um testemunho na base da sua experiência de vida. Sim. Eu nasci na capital, cresci na capital, vivi na capital. Então, eu não Capital tenho... Luanda, né? Capital em Luanda. Então, eu não tenho uma experiência para te falar assim: não, lá eu congreguei debaixo da árvore. Não, irmão, eu nasci na capital. Tem uma estrutura. Tem uma estrutura. É que nem aqui no Brasil. Dependendo de onde você vai ser uma estrutura mais precária, outras vão ser melhores. Né? Por exemplo, a gente é pregador aqui no Brasil, você vai para uma igreja de sede, é uma realidade. Você vai para uma igreja de comunidade, é outra realidade. Você vem para uma igreja em São Paulo, é outra realidade. Você vai para uma igreja no Nordeste, às vezes no Sul do Brasil, também é outra realidade. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Tem a carência, existe. Porém, não é tudo. Não é a maior parte? Não, sabe dizer, não? Não seria talvez a maior parte. O gritante Angola é aquilo que a gente chama de desigualdade social. Então você tem uma parte que tem muito e você tem uma parte que não tem nada. Entendi. Então essa desigualdade social, ela é assim, ela é assustadora.
Aham. Então, por exemplo, eu cresci numa realidade onde você tinha casas que tinha luz, água, internet, e na mesma rua você tinha casa que não tinha luz, água, não tinha internet. Isso. A gente fica brincando, eu estava lembrando com a minha esposa, que tinha um cara lá, que ele era como se fosse um administrador do bairro, alguém, ou um governador, alguém que tem um poder político muito forte, chamado Zé Maria. Na rua dele tinha asfalto, luz, água. Quando terminava a rua dele, na rua de trás já não tinha asfalto, já não tinha, não tinha água. Então você tem essa desigualdade, né, que é muito forte, mas porém você encontra regiões muito bem estruturadas socialmente também. Né? Quem vai daqui para lá, o cara não vai dormir debaixo da árvore, não vai dormir numa casa de zinco, vai dormir num motel, numa pousada e vai ter um sono tranquilo. E Raul, você falou que você veio para o Brasil como profeta. Você recebeu um chamado de Deus, por isso que você veio para cá? Eu creio muito que a minha vinda no Brasil é um ato de promessa. Eu creio que não é apenas que a minha vinda no Brasil já é consequência do meu chamado. Por exemplo, eu sou chamado e como eu sou chamado, eu tive a necessidade de me preparar para exercer o meu chamado. Né? Talvez a maior crise da nossa geração é de uma geração que é chamada e não se prepara para exercer o nosso chamado. Né? Eu entendo assim, por exemplo, para ser advogado, o cara tem que estudar. Para ser psicólogo, o cara tem que estudar. Para ser médico, o cara tem que estudar. Para ser engenheiro, o cara tem que estudar. E para ser pastor, o cara não tem que fazer nada. É errado. A gente acredita que o pastor é possível, o pregador, pastor, missionário, seja quem for, é possível exercer o ministério sem se preparar. Por isso é que a gente vive a geração da superficialidade. Analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Bispo Adson. A geração rasa. Por quê? Por isso é que tem pastores que no meio de advogados eles se sentem inferior. Porque ele acredita que a vocação dele é muito inferior à profissão do advogado. Ele não entende que todas as profissões ou todas as vocações, do ponto de vista de Deus, elas são sagradas. E para Deus não existe vocação maior nem vocação menor. Veja como é que isso acontece na história da igreja. Um homem se converte e ele vai para Lutero e pergunta assim: Lutero, agora que eu me converti, ele era sapateiro, eu vou deixar de fazer sapato para servir a Deus? Lutero disse: não. Faça sapatos bons, vende num preço justo, fazendo isso você está servindo a Deus. Porque para Deus, tanto faz o sapateiro, o pedreiro, o Uber, o marceneiro, o advogado, o engenheiro, o pastor, todos, no ponto de vista da vocação sagrada, eles têm a mesma relevância. Deixa eu vos contar uma experiência. Eu fui no encontro para pregar para uns empresários, aqui em Osasco, aqui próximo em Osasco, né? Fui pregar para uns empresários. Antes que eu assumisse a tribuna para falar, estavam se apresentar. Um se apresentou: eu trabalho na área da advocacia. O outro falou: não, eu trabalho na área de administração. O outro falou: não, eu tenho uma automotiva. Cada um foi se apresentar. E alguém perguntou para mim: e o senhor faz o que? Eu falei: não, eu sou pastor. Sou pastor missionário. Ele me perguntou: nossa, você é só pastor? Eu falei: nossa, você é só advogado? Por quê? Porque na cabeça dele, ser pastor é só. E isso não é só na cabeça dele, isso é na cabeça de muito crente, que acha que pastor não é uma vocação digna. Não, irmão. Acha que é fácil ser pastor. Acha que pastor não faz nada. Mas não, se eu sou vocacionado para ser pastor, para cuidar do rebanho de Cristo, eu preciso me preparar para servir ao meu Cristo com excelência. John John diz que a mesma relevância que um trabalhador secular corre atrás do seu pão de cada dia seria a mesma relevância que um homem vocacionado podia correr todos os dias para preparar a melhor mensagem para alimentar a alma daqueles que estão famintos por Cristo. Então eu vim através disso. Eu vim para me preparar, me capacitar, e eu vim numa realidade sem muito recurso.
Eu costumo dizer que quem tem promessa viaja de providência. Quando você vem sozinho, você paga a conta. Quando Deus te traz, Deus envia a providência necessária para você chegar. Então, eu tinha pouco recurso. Meu pai pastor, meus irmãos trabalhando. Meu irmão, Francisco, ele pagou 50% da passagem. Faltava 50%. Meus amigos, meus primos, meu vizinho, minhas tias, irmã da minha mãe, juntaram um dinheiro, compraram a passagem e deram mais um dinheiro que sobrou e eu trouxe para a viagem. O brasileiro podia falar, você veio com uma mão na frente e o pé atrás. Não, eu vim debaixo de promessa, e ponto final. Porque a promessa te ensina que você tem um caminho, mas Deus tem um mapa. Amém. É um milagre todo dia. É um milagre todo dia. Então, essa é a ideia do maná. O maná tem que cair só um dia para você vir no dia seguinte buscar. E não guarde que estraga. E não guarde que estraga. Não é brincadeira, não. Porque assim, vida de missionário, de profeta, nunca Essa é foi minha água, fácil. né? É sua água. Isso. Né, Raul? Vida de profeta, de missionário, nunca foi fácil e nunca será. E eu quero entrar nesse assunto com você. Sim. Depois que você chegou ao Brasil, exerceu o ministério de profeta, como que você se deparou isso? Por que que eu pergunto? Eu não sei se é só no Brasil ou se é fora do Brasil, você tem mais propriedade para falar do que eu. Muitas pessoas vivem só de profecia e de adivinhação. Como você leva essa questão de chamado profético? Olha só, eu creio perfeitamente que há um espírito de manipulação girando pela igreja brasileira. Há um espírito de adivinha e atuando muito forte na igreja brasileira, principalmente igrejas neopentecostal, principalmente as igrejas que gostam muito de movimento, porque essas igrejas neopentecostal, falso profeta tem muito acesso. E eu costumo dizer que falso profeta trabalha com 3 armas: medo, culpa, ganância. Medo, culpa, ganância. Falso profeta, toda a sua mensagem está nesses 3 pilares: medo, culpa, ganância. Veja como é que ele trabalha. Medo. Estou vendo uma macumba na sua vida. Estou vendo uma maldição na sua casa. Deus está te dando um grande livramento. Medo. Vai aterrorizando a sua cabeça. Medo, medo, medo. Depois vem culpa. Ele profetiza. Não acontece. Você não teve fé. A irmã duvidou. O varão é incrédulo. Porque ele vai culpando você. Vai Culpa. criando um cenário. Um cenário de culpa na sua cabeça. Você vai começar a falar, não, isso não aconteceu porque eu, de facto, não acreditei. Como um lobo, né? Vai encurralando. Vai encurralando. 3-0. Ele vai criando um ambiente de ganância. Deus vai abrir uma grande porta. Você vai ser o mais rico da sua família. Está chegando uma grande vitória. A sua cabeça vai começar a enlouquecer na ganância. Tem um amigo meu que, numa fase vulnerável no Brasil, o profeta foi lá e profetizou: Deus está te dando um Lamborghini. E o cara não tinha nem dinheiro para pagar aluguel. Por quê? Porque o falso profeta sempre vai alimentar a sua ganância. E no Brasil, e isso aqui precisa ter cortado, quem legitima falso profeta são as irmãs. Por quê? Porque o tal dito profeta vai para a pessoa para entregar uma mensagem, a pessoa nem falou, ela já chorou. A pessoa só vai na frente dela e já começa a chorar. Tá a chorar o quê? Não é mais fácil você ouvir primeiro e depois você reagir? A Bíblia não nos leva a desprezar a profecia. Mas a Bíblia nos fala: examinai as profecias para saber se elas provêm de Deus. A Bíblia já está te alertando que nem tudo provém de Deus. Sim. Então, ouve primeiro, percebe primeiro, compreende primeiro, examina primeiro e depois reage. E quando for receber em oração também, né? Repreenda Jesus em mente, em alma e espírito. Se não for de ti, pai. Não, eu tenho um lema lá na minha casa: se for coisa boa, eu creio. Se for coisa ruim, Deus está amarrado. Mas
é meio por aí os que as pessoas recebem. Sim. É ou não é? Só É, quer a coisa só boa. quer a coisa boa. A parte que é boa. Mas se você pegar hoje em dia, Hum. acho que eu, pelo menos, no meu pouco tempo, assim, eu não me lembro de uma vez que eu vi alguém falando alguma coisa ruim, alguma repreensão pra alguém. É Isso. sempre coisa boa. Hoje, por isso que eu tô falando que é um espírito de manipulação. Por quê? Porque hoje as profecias, não vou dizer que é 100% dela, mas 90% dela é profecia de vitória. É coisa boa. Até o cara em pecado, o cara profetiza a vitória para ele. Esse Deus está totalmente errado. E o meu problema, eu sempre costumo falar, meu problema, principalmente com o pessoal que tenta ser profeta manipulativo, qual é o meu problema com eles? É que num culto, ele profetiza para 100 pessoas. A gente que é assembleano, tem um culto que você vai e o camarada começa a profetizar do púlpito até a porta da igreja. Que hora que vai terminar esse culto? É muita revelação. Não, Deus tem muita coisa para falar, Deus não irmão. para de falar na cabeça desse homem. Não. Meu Deus. Ele tá vendo um negócio que você não tá vendo. Então, esse é o problema. E qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? É que se você pregar a palavra, você tem menos credibilidade do que um cara desse que manipula o povo. Que prega a verdade. Que prega a né? verdade, prega a Bíblia, exposição bíblica, aplicação bíblica. Prega a pregação cristocêntrica. E eu acho que um dos maiores problemas é que o pregador brasileiro ele está sendo pressionado para ir nesse caminho. Então você vê o camarada prega, ele prega. Parece que a pregação em si não é suficiente. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Aí ele inventa uma profecia. E tem igrejas, meu Deus do céu, eu vou falar isso mesmo? Deixa eu falar. Tem igrejas que elas são tão viciadas em profecias e profetadas que o pregador prega, grita, sua, se entrega e elas não recebem. Verdade. Porque o momento mais alto para eles não é o momento da exposição bíblica. É o momento onde o profeta vai revelar. Meu Deus, fala tudo, professor. Fala tudo, E essa parte de profecias? A gente também encontra muito lá em Angola? Tem. Eu acho que Angola tem mais profeta que no Brasil. Mas profeta, você fala bíblico ou... Tem profetas isso que eu pergunto. profetas bíblicos e falso profeta também. Falso profeta tá nos 4 cantos da terra. Eu acho que 2015, eu faço essa leitura, 2015 para trás, o Brasil era a nossa maior referência do evangelho. Então, nossos pregadores favoritos eram pregadores dos Gideões, né? Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Marco Feliciano, Abílio Santana, os pregadores que de facto também impactaram o Brasil, eram nossos pregadores favoritos. De 2000... Pastor Luiz Antônio. Bravo. 2015 para frente, a referência de Angola mudou. São os países voltados da África, como Nigéria, Gana, Togo, Congo Democrático, África do Sul. Tem que repreender, varão. O diabo vive em forma de insecto. Repreendido em nome de Jesus. Então, como isso mudou, entrou um movimento em Angola que é chamado hoje de movimento profético. Então, você tem, por exemplo, alguns movimentos acontecendo, né, ao longo do tempo, né? Dá um pano aí, Igor. Hugo, repreende isso aí em nome de Jesus. Tem condição, não. Você tem alguns movimentos. Você tem o movimento neopentecostal, né? A teologia neopentecostal com base na teologia da prosperidade, libertação, cura. Que é outra coisa doida é essa da prosperidade também. Você tem a teologia coach, que é a nova roupagem da teologia da prosperidade, né? Focado em performance, sucesso, realização pessoal. Só que você tem a questão do movimento profético, né? Que é um grupo de gente que não aceita, por exemplo, que o título mais alto para eles é o título de profeta. Nós que somos de uma tradição protestante, até então o momento, o título mais alto na igreja seria um título de pastor. Só que para eles, pastor não é nada, ele tem que ser profeta.
Então tem muito profeta lá, meia boca, né? Profeta da profetada lá. Mais do que os profetas que você vê aqui na rede social no Brasil, muito mais. Agora, você tinha comentado, Raul, ali nos bastidores, que lá passa os canais, né, aqui do Brasil e tudo, então quem acaba explodindo aqui, explode lá. E até onde algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, sejam boas ou ruins, realmente impactam na cultura lá? Ah, muito, muito. O Brasil é o nosso maior modelo de construção religiosa, né? Pra você ter uma ideia, nossas Bíblias, elas vêm do Brasil. Legal. Nossas referências de louvor, muitos deles surgiram do Brasil. Então, tudo que o Brasil faz, tanto do ponto de vista evangélico quanto secular, reflete em Angola. Coisas boas, coisas ruins, tudo chega para lá. Você tem uma ideia? Tem um filme aqui, eu acho que é ano de 2000, não sei 2000 quanto, vocês vão lembrar. Cidade de Deus. Esse filme bombou em Angola, irmão. Depois daquele filme surgiram as gangues em Angola. Putz. Porque antes daquele filme não existia gangue em Angola. Depois daquele filme surgiram as gangues e as fases do apelido. Né? Por exemplo, lá no filme tem um cidadão chamado Dadinho e ele falou, não, meu nome não é mais Dadinho, meu nome é Zé Pequeno. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, em Angola surgiu essa onda. Então, se o seu nome era Raul, você não é mais Raul. Você tem que colocar um apelido por cima do seu nome para você ser da gangue. Fruto da influência desse filme. Os angolanos que estão aqui, eles me ouvindo depois vão concordar. O filme Cidade de Deus foi uma influência hoje, de uma forma bem crítica, uma influência maligna para Angola. Meu Deus. Foi uma influência assim do diabo para Angola. Porque depois daquele filme, cada bairro tinha uma gangue. Então lutava uma gangue daqui, do meu bairro, com uma gangue do bairro de lá. Quem é do bairro daqui não podia ir no bairro de lá, não podia passar, através daquele filme. Um filme brasileiro, que estava relatando uma realidade das comunidades, das favelas aqui no Brasil. E a gente pegou aquele filme e a gente materializou aquilo no nosso dia a dia, irmão. De jovens que morreram no crime, através desse filme. Jovens que morreram pela polícia, através desse filme. Jovens que morreram pela população, através desse filme, muito grande, muito alto. Eu tenho vizinhos, meu, que mergulharam nesse filme e se tornaram ladrões perigosíssimos. E foram mortos pela polícia, muitos deles. Ano de 2016, a polícia em Angola matou, no meu bairro, aproximadamente 8 jovens que cresceram comigo. Que eu conhecia de jogar bola, bola de gude, futebol, através da influência desse filme. Mas podemos entender também, Raul, que é uma mente fraca para que o diabo possa atuar? Você... Porque a gente não pode deixar de dizer que é uma atuação maligna. Sim. Uma atuação diabólica. Sim. Então, se o diabo também viu essa brecha e esse espaço, é porque a pessoa teve uma mente fraca, vamos dizer assim, uma fé fraca. Eu acho que a maturidade te faz entender que algumas coisas você lê, você assiste, você vê, para você não fazer. Aquilo que em teologia nós chamamos de textos normativos e textos narrativos. Tem textos narrados na Bíblia, só foram narrados. Eles não têm norma para ser seguido. Agora, tem textos narrados que são normas, são princípios. Por exemplo, você fala assim, Raul, mas Abraão mentiu. Davi adulterou. Salomão teve 600 mulheres e 300 e poucas concubinas. Não, então quer dizer que eu vou fazer? Não, é que ele é um texto narrativo. Não é uma norma, não é um padrão para nós. Então, eu acho que a maturidade te faz você entender que algumas coisas é para você assistir e deixar passar. Não é para você praticar.
Então, é como o pessoal quer justificar pecado com texto bíblico. Se Abraão mentiu, também vou mentir. Não vai sair mentindo aí, hein, crente? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que aquilo que você falou, né? O diabo encontrou uma brecha, de fato, e entrou muito forte. E, infelizmente, né, não foi. Por que eu pergunto? Só para não perder o raciocínio. Porque a África, a Angola também, são um país, acho que a maioria, mais de 50% cristocêntrico, né, ou não? Angola é um país cristão. Angola é um país cristão. Né? Nós somos um país de matriz católica, né? Fomos colonizados pelos portugueses, somos um país de matriz católica e você tem muito crente. Então, vamos dizer assim, eles não estão na ignorância mais. E permitir uma atuação dessa do maligno no mundo espiritual é muito forte. O que faltou? Eu acho que o diabo sabe trabalhar. E o diabo não vem com cara de diabo, né? O diabo não é um animal feio, com 2 chifres na cabeça, não. Ele vem como luz. O diabo vem como um cara bonito, inteligente, mostrando boas propostas. E se você não saber discernir, essa é a questão. Discernir a ação do diabo por detrás de qualquer manifestação, você cai na dele. Porque é o mesmo diabo que está com Jesus no deserto, e assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não, o diabo não está mandando Jesus fazer alguma coisa errada. Não, o diabo está mandando Jesus fazer algo que vai suprir a sua fome. Só que Jesus discerniu entre pão e o pai, eu preciso ficar com o pai. Porque pão nunca vai trazer pai. Mas quem tem pai, tem pão garantido na mesa. Jesus discerniu que a fome em Deus é mais satisfatória do que pão na mão do diabo. Porque a fome em Deus não mata. Mas o pão na mão do diabo mata. Então eu acho que o pessoal tentar perceber a ação do inimigo por detrás de qualquer manifestação bonita, cultural, política, artística, precisa discernir qual é a ação do inimigo por detrás disso. Como que pode discernir, assim? Como que você ensinaria para um cristão, vamos dizer assim, discernir uma ação maligna, diabólica, sendo luz? Primeiro, o Espírito Santo que está em nós, ele já nos ajuda a discernir. Na Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. É todas as coisas. Então, quando a pessoa é espiritual, e o que seria homem espiritual? O pessoal pensa assim que o homem espiritual é alguém que não tem corpo, é alguém que fica flutuando, é alguém que vive falando em língua. Não, não. O homem espiritual não é isso que a Bíblia está ensinando. Porque espírito sem corpo é fantasma. Uhum. E corpo sem espírito é defunto. Então, o homem espiritual é aquele que nasceu de novo. Uhum. O homem espiritual é aquele que nasceu do espírito. O homem espiritual é aquele que foi regenerado. Tem conexão com o Tem pai, conexão com o pai. É aquele que se alimenta da palavra. Então, esse homem espiritual, ele discerne no mundo espiritual. Não apenas no mundo espiritual, ele discerne no mundo material. Esse é o caminho, o primeiro caminho. Porque se você não for espiritual, você não consegue discernir as coisas espirituais. Só que você não tem apenas a questão do espiritual, você tem a questão do dom de discernimento. Que é uma capacitação sobrenatural para você discernir qual é a atuação dos espíritos à sua volta. E esse dom, aí a gente pensa muito que o dom de discernimento é uma questão que Deus nos usa apenas dentro da igreja, né? O pregador está pregando, ou está tendo qualquer manifestação no culto, e a gente vai discernir assim, meu Deus, será que é Deus? Não, não. Esse dom de discernimento é para você discernir na vida, no dia a dia. Em todas as coisas. Todas as coisas. Você negocia, cuida da família, anda de carro, pega Uber, em todas as coisas. Essa capacitação sobrenatural, ela vai te ajudar você a discernir. É Deus? É o homem? Ou é o diabo? Ficou alguma dúvida já? Não é de Deus, né? Você precisa trazer luz. E às vezes, não é até que ficou uma dúvida, não é de Deus. É que tem muita coisa que você sozinho não enxerga bem.
Tem muita coisa que vocês idosos enxergando, vocês conseguem enxergar uma visão completa. Então, o que eu faço hoje? Tem muitas coisas que eu estou em dúvida, eu chamo um ciclo de amigo. E eu falo assim, cara, o que você acha? O que você acha? A gente busca a nossa visão e a nossa visão, ela se torna completa. Porque ele enxerga de um ângulo que eu não enxerguei. Interessante isso aí, de um hein? ângulo que eu não enxerguei. Isso aí é muito interessante. E isso é base até para você tomar decisões na vida. Existem dois tipos de amigo, e aqui eu estou entrando em um outro caminho. Existem dois tipos de amigo. Amigos do ego e amigos do coração. Amigos do ego são os amigos que estão contigo só para você partilhar a vitória. Como é que tá a tua casa? Tudo bem. Teu casamento? Tudo bem. Tua família? Teu trabalho? Como é que tá? Tudo bem. É amigos do ego. Porque vocês querem partilhar o vosso ego. Amigos do coração é aqueles que você tem a capacidade de abrir o coração e falar, não tá tudo bem. Eu preciso de oração. Eu preciso de ajuda. Preciso de conselho. Preciso de uma direção. Só que nós vivemos numa geração que nós construímos só amigos do ego. Nós não construímos amigos do coração. Então, os amigos do coração, eles servem para você até como uma base para discernir as decisões mais importantes que você vai tomar na vida. Você vai fechar um negócio, aí o crente pentecostal fala assim, não, coisa que ninguém sabe, ninguém estraga. Vai lá, guarda segredo, dá errado, irmão. Porque você não discerniu isso com um grupo de amigos com maturidade para enxergar um ponto de vista que você não enxergou na coisa. Não vai sair falando para todo mundo, não é sobre isso. Não é, por isso é que é amigos do coração. É o grupo seleto que você tem para abrir o seu coração para eles, que não vai gerar inveja, não vai gerar contenda, não vai gerar inimizade, não vai gerar fofoca. Gente do seu coração, é amigos do coração. Seus conselheiros, né? Porque você sabe que uma das frases do invejoso é, nossa, ele teve sorte. O invejoso sempre vai... Você está lutando, vocês estão 2 anos aqui batalhando podcast, batalhando, fazendo, gravando, convidado, e vai para cima. Quando o negócio alavanca mesmo, lá vem o invejoso. Nossa, ele teve sorte. Deu sorte, hein? Ele não consegue ver sua dedicação, seu empenho, Verdade. seu tempo, seu recurso. Ele não consegue ver a graça de Deus em você. Ele só consegue ver a ação da sorte. Não é sorte, irmão. É empenho, é trabalho, é dedicação, é graça de Deus sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Ele vai fazer aleluia. 2 coisas, como você falou. Ou ele vai atribuir a sorte, ou ele vai querer te bajular para tentar ganhar algo em cima disso. Isso. Ô, Raul, você tinha comentado agora sobre espíritos. Só para não perder a mesma linha, antes que eu esqueça. Né? O Léo tá dando risada aqui, que ele gosta da polêmica. Gente. Sobre espíritos, aqui no Brasil, existe Zé Pilintra, Pombagira, né? E outros demais que, quem souber mais aí, gente, vai digitando aí no YouTube, porque eu sei que tem um monte. Tem um Isso. monte de espíritos malignos com determinados nomes aqui que o Brasil, vamos dizer assim, denominou, intitulou, isso mesmo. Tem Zé Pilintra lá na Angola também? Ele pegou Tem barquinho? Pombagira. Ou só tem esses espíritos aqui no Brasil, gente? Não é possível. Olha só, a forma como se denominou esses espíritos supostamente malignos, né, aqui no Brasil, a gente só reproduziu. Porque Né? existe, né? Cada espírito tem um nome também, né? Como que vocês veem isso? Eu acho que, biblicamente falando, eu não tenho bases para dar nome aos espíritos malignos. Né? Eu tenho algumas referências bíblicas, por exemplo, Jesus expulsou um espírito de surdez e mudez. Né? Um espírito surdo e mudo, eu acho que esse é o texto. Mas eu não tenho, por exemplo, na Bíblia, Jesus expulsando Zé Pilintra, expulsando Chucavera, expulsando Pombagira, expulsando... Eu nem sei como é mais que o pessoal Tem chama, muito né? Exu aí, né? Chumirim, Chucavera. A forma como se construiu essa lógica, nós angolanos acabamos reproduzindo o que a gente viu do Brasil. Para nós, espírito maligno é espírito maligno. Então, por exemplo, em Angola, você
expulsa o momento do exorcismo ou da libertação, você expulsa, por exemplo, o espírito de enfermidade, você expulsa o espírito de prostituição, você expulsa, por exemplo, Você já viu isso espírito acontecer do assim, mal. profeta? Tipo, Muita libertação. e é real, totalmente real. Real. Aqui no Brasil eu já vi muito. Muita gente endemoniada. Em Angola eu já vi muito também. Muita gente no culto caindo endemoniada. Mas o problema é que nós estamos vivendo uma geração que não tem poder. E aonde não tem poder, o diabo acomoda. O diabo não teme a sua pregação. O diabo teme a sua vida de oração. Porque homens carnais pregam, mas só homens espirituais têm a vida de oração. Porque é possível você pregar sem ser espiritual. Mas é impossível você orar sem você ser espiritual. Forte. Então, eu já vi muito isso aqui. Deixa eu contar um para provocar vossa fé aqui, né? Em Angola, a gente fazia muito jejum extremo. 2 dias sem comer, sem beber água. 3 dias, 1 dia e meio. O jejum bíblico, Jejum né? bíblico. Que é sem água e sem Não, comida. eu cheguei no Brasil e eu aprendi que o pessoal faz jejum de tirar doce. Não, é brincadeira, irmão. É sério mesmo. Não vai você ter tá açúcar jejuando. hoje. Não, hoje vou fazer jejum, vou retirar café. Ô, irmão, você tá brincando com a coisa de Deus? Você tem certeza que você tá jejuando? Não, o meu jejum, eu vou retirar pudim. Ô, irmão, você tá de brincadeira mesmo? Você acha que esse teu jejumzinho, esse sacrifíciozinho que você faz, gera algum resultado no mundo espiritual? Não, irmão, é brincadeira que a gente faz. Eu cheguei aqui, o pessoal falou, não, estou fazendo jejum de tirar café. Meu Deus do céu. Então, quando a gente falava sobre jejum, o máximo que a gente fez de jejum é jejum bebendo água. O máximo. Agora, quando é jejum mesmo. 1 dia sem comer. Você pode ser jejum das 0 às 18 horas, das 0 às meio-dia, mas sem refeição. Jejum mesmo. Então a gente tinha essa cultura. É uma cultura em Angola. A pessoa jejua muito assim, a seco. Você faz jejum seco, né? Sem água, você fala. Sem água e sem alimento. 24 horas. 24 horas, 1 dia, 2 dias. Tem que ser no mínimo 24 horas na sua visão? Não, você precisa cultivar uma disciplina espiritual. Jejum é uma disciplina espiritual. Então você precisa cultivar o seu organismo para você fazer jejum mais prolongado. Por exemplo, se você nunca fez jejum, não adianta você tentar fazer 24 horas, você vai parar. Sim. Faz meio-dia. Ou vai passar mal. Ou vai passar mal. Você fez meio-dia, deu certo, estica um pouquinho, faz até 2 horas da tarde. Conseguiu? Vai até 6 horas. Conseguiu? Puxa um pouquinho mais. Então você vai cultivando uma disciplina espiritual. E um dos maiores problemas da nossa geração é que a gente não tem disciplina espiritual. A gente não tem disciplina com leitura. A gente não tem disciplina com oração, a gente não tem disciplina com jejum, a gente não tem disciplina com solitude, a gente não tem disciplina com trabalho, a gente não tem disciplina com comunhão. Não existe disciplina. Nós somos uma geração desregrada. E o brasileiro fala assim, pastor, eu não oro porque a minha vida é muito corrida. Parece que no Brasil sou ele que trabalha. A falta de oração... Uma das maiores desculpas é essa. A falta de oração não é falta de tempo. Sim. A falta de oração é falta de prioridade. Compromisso. Eu não oro porque eu confio na força do meu braço, isso é verdade. Eu não oro porque eu confio no meu ciclo de amizade. Eu não oro porque eu confio na minha grana que está lá na minha conta bancária. Eu não oro porque eu confio na minha carreira profissional. Eu não oro porque eu confio na minha estrutura familiar. Porque quem ora declara, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu já vi muito. Por exemplo, tem um episódio... aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vai estar sentindo a presença. Tá sentindo a presença. Tem um episódio de 2 meninas, não vou citar o nome, que elas me acompanham no Instagram. 2 meninas, nós estamos orando, consagrando juntamente com a minha casa, a minha família. E eu era líder de um grupo de intercessão. Então tinha um grupo de oração, de jovens, adolescentes, que a gente subia ao monte, fazia a vigília. A gente vigiava toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, né? Era a vigília.
E Deus falou conosco em profecia através de um vaso. Falou, se preparem, vigiam, guardem o coração, porque está vindo para a igreja 2 moças bonitas. E essas 2 moças bonitas estão vindo para deixar cair os obreiros em comunhão. Aí começamos a orar, a cultuar, esquecemos. O problema é que Deus fala agora, a gente esquece. Viu na nossa igreja 2 moças bonitas, irmão. Pensa 2 negas lindas, bonita. Os meninos solteiros, brilhou os olhos assim. Minha noiva chegou. Chegou, agora acabou agora o celibato, agora, aleluia. Aí essas moças chegaram, começaram a conversar, se enturmar, familiarizar, fazer amizade. Nós estávamos num culto, eu ministrando, as 2 moças caíram endemoniadas. De começar a se arrastejar no chão da igreja. E conversando normal, né? Você vê como que é? Tava normal. Tava né? normal. Você vê como que Até é? o poder de Deus se manifestar. Porque o diabo só reina enquanto Jesus não chegou, né? Essas vão ficando endemoniadas. Elas começaram a criar tanto alvoroço dentro da igreja que a gente tirou elas do salão oficial da igreja, a gente levou para a sala de intercessão. Essas moças começaram a se despir na oração. Eu me lembro que tinha um amigo meu, ele vai ouvir isso aqui, chamado Mandada. É homem de oração, terrível, homem de Deus. Aí as moças se despindo, ele orava assim: repreende, Raul, mas não desconcentra. Meu Deus! Sai em nome de Jesus! Não olha, Raul! Raul! Aí quando a gente Porque o diabo pega muitas vezes pela visão, né? Às vezes você precisa entender que no momento de libertação sua mente está focada para o alvo. O alvo é o inimigo. E o diabo vai usar todos os meios possíveis para te distrair. E se você tiver mente fraca, o diabo vem te acusando. Olha o que você olhou. Olha o que você percebeu. Então você precisa estar ligado. A sua mente é o seu campo de o nome batalha. de Deus e estava ali. E estava olhando. Então... Mas demora para sair certos demônios? Ou... tem casos que é acompanhamento. Não é no mesmo dia, tipo Tem assim. casos que você, no mesmo dia, você ora e sai. Mas existem, independentemente do nível do envolvimento da pessoa no mundo espiritual, com o maligno, com o satânico, com o diabólico, ela precisa fazer um acompanhamento. Porque não tem apenas saiu. Jesus falou assim, se uma casa tinha um demônio e essa casa, esse demônio sai e ela não for preenchida, volta mais 7 demônios. E o último estado da casa fica pior do que o primeiro. Então tem casos que é um caso que você precisa fazer um acompanhamento. Por exemplo, no caso dessas meninas, quando elas ficaram lúcidas, a gente conversou com elas. O que aconteceu? O que vocês viveram? De onde vocês são? Elas contaram que eles foram na praia, fizeram um pacto de sangue. As 2 tinham uma estrela aqui, quase na parte íntima. E o sangue que saiu nessa estrela, que elas fizeram tatuagem, elas juntaram o sangue. E o sangue e o pacto é, aonde uma trabalhar, a outra tem que trabalhar. Por exemplo, se você emprega alguém na sua empresa, você tem que empregar as 2. É muito forte, cara. É forte isso aí demais, cara. Como é que uma pessoa em sã consciência faz um negócio desse? E o pacto dela era, nós vamos deixar cair todos os pastores da região. Meu Deus. Então pensa assim, elas já tinham passado um monte de igreja. A gente deduz que muita igreja eles já fizeram e fizeram a ruaça. E a gente começou a fazer acompanhamento com elas. Que chegou um nível que essas meninas nos fugiam. A gente falava, vamos na sua casa orar. O que você tem? O que você pegou? Quais são os meios de contato que você tem? Porque no mundo espiritual existem meios de contato. Por isso é que você vê algum pessoal que faz ritual, mata uma galinha, faz um negócio na encruzilhada. Porque no mundo espiritual existe o meio de contato. Em todo pacto tem sangue, né? Em todo pacto tem a questão do sangue. Então, a gente fez esse acompanhamento com ela. Uma dessas meninas, ela foi liberta, se tornou crente, servindo a Deus. A outra sumiu.
Sumiu, irmão. Sumiu. Esse foi um dos casos. Nós temos um caso de uma menina. Isso aqui no Brasil? É Angola. Angola. Isso é Angola. Uhum. Temos um caso de uma menina que a sua família tinha ritual familiar. E ela tinha feito a família de uma forma inconsciente, porque você tem pacto consciente e inconsciente. A família tinha feito um pacto que essa menina não podia comer galinha, frango, carne, porque na infância ela ficou muito doente. E fizeram um ritual que ela ficou boa, ficou curada, que é uma outra questão que a gente precisa falar também. Ela ficou curada, só que o pacto era que se ela comesse galinha, frango, alguma coisa assim, ela podia passar mal, ela podia morrer. Então essa menina ficou sua infância toda, até aproximadamente 24, 25 anos, sem saber o que é comer frango. Através desse pacto. Se converte a Jesus, entrega a vida para Jesus e conta para a gente. A gente fez um trabalho de jejum com ela, consagração, durante 7 dias. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi para fechar o jejum. Deus nos mostrou numa visão que uma corrente estava sendo quebrada. E a gente foi lá na casa de um irmão, um amigo nosso, irmão José Lino Lisboa, ele foi na altura meu líder de jovem. A gente cozinhou uma galinha, fez um negócio bom assim. Oramos, a menina comeu e nunca aconteceu nada. Glória a A Deus. menina tá lá, casada, tem filho, formando família. Comendo Pra- frango comendo adoidado. frango. Até não podendo mais. Aqui o Mas- Lula prometeu picanha. Uma pergunta. Aham. Em algum momento antes ela comeu isso? Não. Porque ela cresceu com esse medo. Então, mas ela cresceu com uma coisa na mente também, né? Mas eu acredito que se fosse antes da consagração a Deus, do jejum e da oração, poderia se passar mal. Talvez aconteceria alguma coisa. Porque existe mas o mundo espiritual do existe. mal, né? Existe, mas também acho que pode ter sido também na cabeça dela. Você... Não tô eliminando Não estou eliminando o mundo. não dá pra eliminar o mundo espiritual. Então, eu não tô eliminando. E ao mesmo tempo que não dá pra você espiritualizar tudo. Exato, exatamente. Você precisa fazer um caminho de discernimento. Exato. É um caminho de sabedoria, um caminho de maturidade. Né? Exato. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, em Angola nós acreditamos muito em sonho. Aqui né? também, nossa. Os sonhos a gente não passa batido. A gente discerne o sonho, percebe o sonho. Quando lembra o sonho é Lembra- porque É coisa, tem algum alguma sinal, coisa. né? Eu tinha um amigo meu que quando ele sonhava mal, ele abria o olho. Ernesto Ceroja, um brother meu amigo. Ele abriu o olho e falava, ei, me deixa dormir, não tô a brincar não. Aí ele dormia, aí ele não, assim, essas coisas ele não acreditava muito. Mas o mundo espiritual é um caminho de discernimento. Sim. É aquilo que você falou. Você não pode espiritualizar tudo, Exato. porque senão tudo pra você vai ser diabo também. Sim, sim. Eu toquei nesse assunto justamente por isso, porque assim, na minha visão, e quem sou eu aqui, eu acredito muito no mundo espiritual, sei que existem muitas coisas, mas tem muitas coisas, eu diria acho que, pelo menos falando aqui do Brasil, eu vejo que 70%, 80% as pessoas querem colocar a culpa no diabo e o diabo não tem nada a ver com isso. Muito Isso. misticismo, né? Sabe? Tem muita coisa que não é diabo. Agora, existem 2 coisas que você não pode dar ao diabo. A primeira coisa é subestimar. Uhum. Não subestima Concordo. o diabo. Apóstolo Paulo, aquele que tá em pé, cuidado para que não caia. Você não pode pensar que tudo que acontece, não, isso não é o diabo. Uhum. Ah, teve um acidente ali, não é o diabo, é a incompetência do cara. Uma enfermidade trágica, a medicina não consegue responder, não, isso não é o diabo. Sim. Então você não precisa subestimar o inimigo. Essa é a primeira questão. Uhum. Então você precisa ver na sua casa, na sua família, na sua história, discernir, o caminho de discernimento, maturidade. Exato. Segunda coisa é você não supervalorizar o inimigo. Sim. Tem crente que é assim, tudo é o diabo. Uhum. Tem crente que fala mais do diabo do que Jesus. Exatamente. Sonhou mal, o diabo. A porta de emprego fechou, o diabo. Ficou doente, o diabo. E tem igrejas que se fala mais do diabo do que Jesus. Verdade. Uhum. Sai diabo, sai diabo. Não, não, não. Você não precisa subestimar e nem supervalorizar o Exato. inimigo. Você precisa ter um caminho de discernimento. Você tá espiritual. vigilante, né? Você precisa estar vigilante, perceber o que é, o que não é. Pois então, o diabo também não trabalha sozinho. Ele tá atuando muito nas igrejas? Você Ah, vê hoje? o diabo atua no mundo, né? Uhum.
Mesmo na igreja, onde tem palavra, E mensagem de a igreja é Deus. reflexo da sociedade, né? Nós que congregamos na igreja somos os mesmos que trabalhamos nas empresas. Sim. Somos os mesmos que andamos de ônibus, andamos na estrada. Somos os mesmos que vamos para o hospital, vamos para a padaria, viajamos. Então, a igreja somos nós somos reflexo disso. Sabe por que que eu tô te falando isso? Porque assim, profeta, esses dias eu sou Não, separado. chama Raul, profeta Raul. é pesado. Ó, Ô, gente, profeta Raul, meu filho. dá nome, velho. Fala, O fala. que que aconteceu? Eu fui pegar minhas filhas na casa da mãe delas esses dias e ela falou pra... Eu tenho duas, né? Ah, E ela legal. falou pra irmã mais velha: "Ah, Isa, eu acho que o pai tá com alguém no carro." E eu não tava com ninguém, tava sozinho. Depois que elas entraram, elas falaram: "Nossa, pai, pensei que tinha alguém. Eu vi um vulto preto do seu lado, no banco do passageiro." Aí eu fiquei pensando nisso, eu repreendi, lógico, né? Isso. Em mente e tal, em espírito. Mas eu falei: "Pô, sou um cara de oração, tô em santidade, leio Bíblia todo dia, prego todo dia a palavra, faço meus vídeos, evangelizo pessoas, e mesmo assim esse Satanás tá do meu lado." Eu podia acreditar que era um anjo que estava ao teu lado. Eu prefiro acreditar que é um anjo. Mas um vulto preto? Depende de você. Por exemplo, hoje eu acho que esse é o caminho. Tô te passando até pra você, para ver que tipo de discernimento você teria, Sim, entendeu? o caminho é você discernir que maior é aquele que estão contigo do que aqueles que estão no mundo. O Espírito Santo habita em você? Sim, Os anjos do Senhor acampam ao teu redor? sim, eu Então, creio. quem é de Deus, o maligno não toca. Eu vivo nessa confiança. Ele pode irmão. estar ao derredor, né? Ele Como pode- Pedro 5,8. né? Você tem a questão, por exemplo, você tem a questão da opressão, possessão e influência. Opressão é uma coisa, possessão é outra coisa, influência é outra coisa. Possessão, só quem não é crente. Pra entrar e, tipo... Crente não fica endemoniado. Esse negócio de crente ficar endemoniado não é bíblico. Não nasceu de novo. Só se for um desviado, O né? Espírito Não tá na Santo. igreja. Então não é crente. Não é crente. O Espírito Santo não habita nele. Dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Sim. Como é que você explica que o Espírito Santo tem em você? Deus está cheio de você, está cheio de Deus. E o diabo está reinando ao mesmo tempo lá. Sim, não faz sentido nenhum, total. Agora, crente não fica O próprio endemoniado. Saul diz que Deus retirou O espírito dele. Agora, você tem a questão da opressão, que é o ataque do inimigo no lado de fora. Mesmo no crente. Mesmo no crente. Ele pode não estar dentro, mas ele vai te oprimindo no lado de fora. É a questão de Jó. Ele vai passando tudo que é lado da sua vida para tentar algum espaço para entrar. Vai tocar na saúde, vai tocar na finança, vai fazer alguma coisa. Então, é ataque do inimigo no lado de fora. Isso pode acontecer, mesmo você sendo Isso, cristão. mesmo crente, você sendo cristão. ele tocar na sua saúde, tocar nas Vai suas finanças. tocar isso... isso pode acontecer. Nós temos exemplo bíblico de Jó. Homem temente a Deus. Não existia um homem mais justo no Oriente do que ele. Sim. Mesmo assim, o diabo tocou na sua saúde. Era o único. E permissão de Deus. E Até permissão hoje, de se Deus. aconteceu, Deus permitiu. Até hoje na nossa vida a gente sabe que é Deus, né, Sim. que permite. Estamos Agora debaixo você tem da- influência também, né? Às vezes o diabo não tá dentro, não tá oprimindo, mas está influenciando. E essa influência ela pode vir através de vários meios. Pode vir através de um amigo. Ela pode vir através de uma novela. Pode vir através de um filme. Pode vir através de um boneco. Pode vir através até de coisas que você não consegue perceber, mas uma influência maligna do inimigo ali levando você para aquilo que é errado. E quando você vai dar conta, a pessoa já cometeu a maior desgraça da sua vida de uma forma... E isso é tão sério, porque esses dias meu irmão, né? Meu irmão é de oração. Meu irmão, não sei se ele é capaz de ele estar assistindo a gente aqui. Meu irmão é de oração e ele começou a orar pela família todinha, faltava eu. Aí ele falou, vou orar pelo Guilherme agora. Quando ele ajoelhou para orar comigo, ele falou: Guilherme, eu ouvi uma voz da minha janela falando por ele não que eu vou pegar ele. Como pode isso? Forte, né?
É forte isso aí. Forte. Então, quanto tempo que ele quer me pegar, ó? Então o diabo tá. É terrível, cara. Eu acho que eu escrevi alguma coisa sobre isso. 5 coisas que você não pode dar ao diabo: tempo, espaço, oportunidade e vantagem. Acho que são 4 coisas. Não dê tempo ao diabo. Não dê espaço ao diabo. Não dê oportunidade ao diabo. E não dê vantagem para ele. Se você der tempo, ele vai ter espaço. Se você der espaço, ele vai ter oportunidade. E se ele tiver oportunidade, ele vai ter vantagem. Aí vem a Bíblia dizendo: não dê espaço ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o mundo espiritual é esse mundo complexo. É esse mundo complexo, né? Eu acho que ninguém consegue. É espiritual, né? Você passa muitas batalhas contra o inimigo? Eu acho que todos nós passamos batalhas de níveis diferentes. Sim. De níveis diferentes. Você tem batalhas contra o inimigo, mas você tem muitas batalhas pessoais. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Não nos deixa cair em tentação, batalha pessoal. Mas livra-nos do mal, batalha contra o inimigo. Todo crente está vivendo essas 2 batalhas. As pessoais, consigo mesmo, e com o inimigo. E isso aqui todos nós estamos vivendo. E tem níveis de batalha, né? E você pode perceber, eu gosto muito, às vezes, uma frase de efeito, que se o seu chamado é grande, sua batalha vai ser grande. Sim. Se o seu chamado for ser que existe, médio, vai ter... Quem muita idade será cobrado. Muita idade será cobrado. Então, por que Paulo fala: quem está em pé, cuida-se para que não caia? É porque o desejo do inimigo Sim. é fazer a gente cair. E o inimigo, de fato, não quer tirar você do emprego. O inimigo não quer tirar teu carro, não. O diabo não quer isso, não. O inimigo quer acabar com a nossa fé. Porque se você perdeu um emprego, você perdeu alguma coisa. Se você perdeu um carro, você perdeu alguma coisa. Mas se você perdeu a fé, você perdeu tudo. E a fé, e sem fé é impossível E agradar a sem Deus. fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito forte. Porque vê como é que o diabo fala para Deus. E sem fé você também não é salvo. Além de não agradar a Pra Deus, não é Deus, é. salvo, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O diabo disse assim para Deus, né? Ah, você também cobriste Jó de riqueza. Isso. Ou cercaste Jó de riqueza. O diabo sabe algo que a gente não sabe. Uhum. O diabo sabe que Deus não coloca a riqueza no lugar da fé. Porque a riqueza é uma cerca no lado de fora, mas a fé está no lado de dentro. Sim. É por isso que Jó perdeu riqueza, mas não perdeu a fé. Uhum. Porque o maior problema é que a gente quer fazer o oposto. A gente coloca a riqueza no lado de dentro e coloca a fé no lado de fora. Sim. Quando a gente perde a fé, perde a riqueza. Mas Jó fez diferente. Jó perdeu riqueza, mas não perdeu a fé. Porque quem tem fé tem tudo, irmão. E por isso que o diabo ele te oferece sempre riquezas e não a fé. Porque a fé ele não consegue atingir. Uau. Por exemplo, quando eu tava na segunda passada que a gente tava aqui com o Abacuque, a gente tava falando de coisas de escutar a Deus. E quando eu tô indo pra casa, eu senti Deus me falando assim, né? Toda vez quando alguém ouve a minha voz, o diabo vem com um poder. E aí, o exemplo que eu peguei da Bíblia disso é justamente Adão, quando ele tá no jardim, e Jesus quando tá no deserto. Ele, assim que assim, né, colocando por um contexto, né, que Adão escuta a voz de Deus, vem a serpente, se eles são um, então atingiu uma forma, né, de tentar entrar, e vem e oferece o quê? Poder, vocês vão ser igual a Deus. Eles caem. Jesus escuta no batismo a voz de Deus, vai pro deserto, e que o diabo oferece para ele: se você me adorar, tudo isso te darei.
Só que ele já sabia da fé dele. Ele já sabia do posicionamento dele. É interessante. Porque o diabo, ele te oferece uma riqueza, mas não tem como ele atingir a fé. Ele vai te oferecer tudo que é do mundo. Exato. O diabo sempre vai oferecer tudo que é do mundo. Eu acho que nesse texto de Jesus, de Mateus capítulo 4, é o diabo tentar afirmar sua identidade por aquilo que você tem também. Sim. Veja, a voz do pai bradou no Jordão: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é, você já é meu filho. Aí o diabo no deserto está dizendo: se tu és filho de Deus, ele quer colocar em xeque, em dúvida, a sua identidade. Se tu és filho de Deus, por que você está passando fome? Se tu és filho de Deus, por que você está desempregado? Se tu és filho de Deus, por que você tem esse problema na sua família? Se tu és filho de Deus, por que você tem essa crise emocional? Se tu és filho de Deus, por que as coisas não estão indo bem para você? Não, eu não sou filho porque eu tenho. Eu não sou filho porque eu possuo. Eu não sou filho. Não, eu sou filho porque o pai me gerou. Eu sou e ponto final. Sim. E isso é uma das coisas que o diabo trabalha hoje na cabeça de muita gente. E as três ofertas deles são essa, né? Isso. Como você falou, tanto se você é mesmo filho, transforma em pão. Por que você está sentindo isso? Quando ele também fala que vai oferecer algo, ele também está falando assim, pô, porque se você é filho de Deus, por que você não tem direito a isso? Isso. E na última também, porque em Jó, ele fala, como é que eu vou tocar? Eu sou eu parafraseando aqui. Como é que eu vou tocar em Jó se ele está com os anjos ao redor? E o que ele fala para Jesus? Se você é mesmo filho de Deus, por que você não se joga se você está com seus anjos aí ao seu redor? Nessa questão do deserto, quando o diabo fala se prostrar, me adorar, tudo isso te darei. Mas quando Jesus, acho que está com Pilatos, ele fala, meu reino não é deste mundo. Sim. Eu gosto da frase de pensar um contraste nessa fala do diabo, tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Eu creio que Jesus falou assim, parafraseando, né? Eu não vim buscar tudo isso. Eu vim buscar todos este. Exato. Porque tudo isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Todos estes valem sangue. Tudo isso é passageiro. Todos estes são eternos. Tudo isto é temporal, mas todos esses vão morar comigo na eternidade. Aleluia. Então, o propósito do evangelho e da missão, da vocação de Deus em nós, não é conquistar tudo isso. É conquistar todos esses. Por que Deus te deu um podcast como esse? Não é para conquistar tudo isso. É para conquistar todos esses. Por que Deus me chamou como um pregador da palavra? Não é sobre tudo isso, não é para ser rico, mas é sobre todos esses. Porque todos esses são mais importantes do que tudo isso. Porque pessoas valem mais do que coisa. Sim. Porque não é sobre como você falou, né? O reino terreno, mas sim sobre o reino que há de vir. Isso. O reino, a nova Jerusalém que há de descer-se, né? Segundo a Bíblia, né? E uma coisa só que, voltando um pouquinho ali atrás, você tinha falado, é que as pessoas eles usam assim, as pessoas usam a Bíblia para falar, por exemplo, Abraão mentiu, eu tenho que mentir, mas aí também é coisa de discernimento, porque eles não conseguem entender que a Bíblia ela é autêntica, e por ela ser autêntica, tem que mostrar toda a veracidade. Isso. E não é porque um homem, ele é um homem de Deus que ele não teve falha. Exato. Isso. E eu creio perfeitamente. Quem usa, por exemplo, esses textos narrativos para defender seus erros, seus atos e seus princípios contra a palavra de Deus, na realidade ele não percebeu a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é nos fazer entender que todos que vieram antes de Jesus, eles apontaram apenas para Cristo. Eles não são Cristo. Sim. Eles apontaram para Cristo. Por exemplo, quando João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo, Jesus é o único Cordeiro qualificado para tirar o pecado do mundo. Sim. Porque uma das qualidades do Cordeiro é que o Cordeiro tinha que ser sem mácula. Então, sem defeito. Esse Cordeiro não podia ser tipificado por Moisés. Porque Moisés, na sua história, ele matou um homem. Esse Cordeiro não podia ser nem tipificado por Abraão. Porque Abraão mentiu. Esse Cordeiro nem podia ser nem por Davi. Porque Davi também tem história de adultério e tem a história também que ele mandou matar um homem. Sim. Esse Cordeiro nem podia nem ser nem Salomão.
Esse cordeiro só podia ser ele mesmo. Jesus é o cordeiro perfeito. Sim. Então, a falha dos homens da Bíblia é para nos ensinar que Exato. todos os homens têm defeito, mas só Cristo é a imagem do homem perfeito. E eu gosto de uma questão da encarnação que é forte demais. Jesus é o verbo encarnado, é o Deus que se fez homem. Por quê? Porque ele quer nos ensinar uma coisa. Ele é aquilo que Deus é, mas ele é aquilo que os homens precisam ser. Sim. A encarnação Deus, é te forte ensina isso isso aqui. Uhum. Você quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Olha pra Jesus. Você quer saber como Deus ama? Você quer saber como Deus cuida? Sim. Você quer saber como Deus perdoa? Jesus brigou com Filipe. Isso. Filipe, como assim? Mostra-nos o Pai? Quem Anda me vê aqui. a mim, Meu pai. vê o Pai. Anda comigo até hoje, não sabe quem é? Agora, você quer saber quem os homens precisam ser? Olha para Jesus. Sim. O maior problema é que nós temos mais referência de Davi do que de Jesus. Nós temos mais referência de outros personagens bíblicos na nossa cabeça do que de Cristo. Mas o propósito do evangelho não é te fazer ser parecido como Davi. Sim. O propósito do Ser com evangelho é Cristo. te fazer ser parecido com Cristo. É. Jesus não te salvou para você ser um mini Salomão. Jesus te salvou para você ser a imagem dele, Ele. ponto final, gente. Isso aqui é glorioso no evangelho. Porque Jesus é o que Deus é. Mas ele é o que os homens precisam. Essa é forte, hein? Essa Meu Deus. Essa é a E revelação. voltando no que você falou, a minha Uhum. Bíblia até estava aberta aqui em Uau. Mateus capítulo 10, versículo 34, que diz assim, Jesus falando, não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A espada. Meu Deus! Sim. Porque a palavra confronta, amigo. Confronto. A palavra às vezes te desconcerta todinho. É porque seguir a Jesus não é apenas o caminho do conforto. Não. Seguir a Jesus é também caminho do confronto. Eu sei que na caminhada com Cristo nós temos muito conforto. Tem muita coisa que a gente vive hoje porque a gente está em Jesus. Eu fico pensando Pedro, João, Tiago, os primeiros discípulos andando com Jesus. Sim. Pense, por exemplo, Pedro, você pergunta, Pedro, o que é andar com Jesus? Pedro fala, nossa, eu nunca andei com um cara Sim. que manda lançar a rede e eu lanço a minha rede e eu pesco uma pesca maravilhosa. Eu nunca andei com um cara que ele, no meio do nada, ele acalma a tempestade. Paralítico anda. 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu nunca andei com esse cara. Esse é um caminho do conforto, da providência, do cuidado, do milagre, da libertação, de coisa extraordinária. Mas Pedro vai falar, mas eu também nunca andei com um cara que disse assim, se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Eu nunca andei com um cara que declarou assim, se você não deixar seu pai, não deixar sua mãe, você não me segue. Eu nunca andei com alguém que fala assim, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque em primeira etapa eu conheci o Jesus do conforto. Mas na segunda etapa eu conheci o Jesus do confronto. Então eu costumo pregar e ensinar para os irmãos que algumas vezes Jesus vai te confortar, Sim. vai te consolar, vai te renovar, vai te abençoar, vai te curar, vai fazer milagre. Mas outras vezes Jesus vai te confrontar, vai te pedir arrependimento, santidade, dedicação, renúncia. Então, porque o evangelho é esse caminho, né? É esse caminho do conforto e do confronto. Em João capítulo de número 6, agora vou na minha memória, verso de número 66 em diante até o 69, a Bíblia diz que depois que Jesus prega uma mensagem de confronto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andaram mais com ele. Não são muitos seguidores, não são muitos telespectadores. E os que ficaram, ele falou, vocês não querem ir embora? São muitos dos seus discípulos, porque tem crente que não aguenta confronto. Sim. Tem crente acostumado com uma mensagem meio açucarada, de um Jesus que aceita tudo, aceita todos, não repreende ninguém. Não, só que o nosso Jesus, ele aceita todos, mas não aceita tudo.
Só que aí tá, eles são confrontados, eles foram embora. E Jesus olha para os que restaram, os 12, fala assim, vocês estão fazendo aqui quê? E vocês também não vão embora. Por quê? Porque Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus não quer gente que lhe segue por obrigação. Jesus quer gente que lhe segue por gratidão. O maior problema é que a maioria dos crentes, eles pensam que servir a Deus é um fardo. Eles falam, nossa, minha vida estava tão boa até o momento que eu aceitei Jesus. Acabou meu prazer, acabou minha alegria, acabou minha festa. Não, irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu que servir a Jesus é a maior razão da existência da nossa vida. Por quê? Porque Jesus, ele quer gente que lhe segue por gratidão. Eu prego há mais de 15 anos e eu sou um homem feliz, realizado, com prazer, com gozo, com alegria, pregando a palavra de Deus. Porque isso aqui me pegou muito. A imagem que o mundo quer passar para nós é que servir a Jesus é o caminho sem alegria. Né? Por exemplo, quando você vê um filme e tem um personagem crente, quem é o crente? Cabisbaixo, desanimado, deprimido, mal vestido. Por quê? Porque eles estão falando que essa vida daqui com Jesus é uma vida sem alegria. E quem que está alegre? Quem que tem prazer? O cara que está na noitada, na balada, prostituindo, roubando. Aí Não. Eu ia até entrar, esse cara é livre. O crente não tem liberdade. Não tem liberdade. Porque existe prazer no pecado. Existe. Mas existe ainda mais prazer na santidade. Com certeza. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Uma coisa que você fala assim, Deus aceita tudo, não aceita todos, todo mundo usa isso. Eu sempre falo que Deus não aceita tudo e não aceita todos. Uau. Porque quando você vai ali para Abel e Caim, ele fala que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E a sua oferta. E eu sempre falo que Deus ele não aceita, mas ele busca. Quando acontece que ele fala, o que você fez? Com Adão, a mesma coisa. O que você fez? Ele busca todos, mas ele não aceita todos. Uau. E o problema do pessoal hoje é que eles ficam atrás, que nem você falou, de promessas. Do Jesus que nem chegou ali para Natanael e fala assim, eu te vi na figueira. Você acredita só porque eu te vi na figueira? Eles querem revelações. E ao mesmo tempo eles não percebem que eles conseguem ser pior do que Pedro. Porque todo mundo fala, Pedro negou Jesus 3 vezes, um cara que andava com ele. Mas quando Deus te confronta, você é o primeiro a negar ele. Fala, isso aí não veio de Deus. Isso. É interessante. Então é possível até aquele crente que se desvia voltar para os caminhos de Jesus. Como foi com Pedro. Em Cristo, Deus não é apenas um Deus que regenera. Deus é um Deus que restaura também. Regeneração é o primeiro teu contato com aquilo que é espiritual, imaterial, aquilo que é mistério. Mas restauração é essa segunda chance que Deus dá para todos nós. Sim. Né? Essa questão que você falou de Pedro. Pedro foi regenerado e restaurado. Sim. Assim a vida de todo mundo. E antes disso, Jesus já tinha avisado ele, Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu orei por ti. Sim. Te digo aqui, para quando se levantares, apacenta as minhas ovelhas. Olha isso. Eu gosto da expressão quando se converteres. Quando se converteres, também. Porque Pedro pregou e nem era convertido. Também. Fez milagre, nem era convertido. Cara, isso é forte demais, andou amigo. com Jesus, nem era convertido. Como pode isso? Porque é possível. É tremendo. Sim. É possível que você se envolva com as coisas de Deus sem ter comunhão com Deus. Você sabia que tem muita gente que por falta de comunhão com Deus e fazendo as coisas de Deus vai para o inferno? Sim. Senhor, em teu nome nós pregamos, coisa de Deus. Curamos, coisa de Deus. Operamos maravilha, coisa de Deus. Expulsamos demônio. Mateus 24. Mas apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, porque vocês fizeram a minha obra sem ter comunhão comigo. Porque no reino de Deus o que vem primeiro não é trabalho, é comunhão. Não é comunhão que é consequência do trabalho. É trabalho que é consequência da comunhão. Você até ouviu você falando sobre isso, sobre trabalho e comunhão do filho pródigo, né? Uau, muito bom, né? Se puder falar, é bom. É legal. Olha só, filho pródigo,
quando ele cai em si, ele decora uma oração, ele faz uma oração, ele escreve uma oração. Ele diz assim: quando eu voltar, eu direi assim para meu pai: Pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me um dos seus trabalhadores. Só que trabalhador, naquela época, é escravo, é servo. É quem cuida das coisas do pai e não tem comunhão com o pai. O que é que ele está falando? Pai, eu vou voltar. Eu vou cuidar das tuas coisas. Eu vou desfrutar das tuas coisas. Mas eu não vou ter comunhão com você. Só que o pai está dizendo: não, na minha casa o que vem primeiro não é trabalho. O que vem primeiro na minha casa é comunhão. Talvez o maior problema da nossa geração é que a gente quer fazer trabalho para Deus. Verdade. A gente quer pregar, quer ensinar, quer influenciar, quer abençoar, quer tocar, mas a gente não quer ter comunhão com Deus do trabalho. E se você não tiver comunhão com Deus, a igreja para você vai ser chata. Jesus disse isso sobre o altar e a oferta. Vocês oram pela oferta, mas se esquecem que é o altar que purifica a oferta. Forte demais. Meu Deus! Forte demais. É forte, é justamente isso. E aí? Você vê como a Bíblia explica a própria Bíblia, né? É E uma não tem como ter trabalho se não tem comunhão. Porque se a vontade é fazer a vontade do Pai, como é que você vai fazer a vontade do Pai se você não tem a comunhão com Ele? Veja só, Marcos capítulo de número 3, eu acho que verso de número 16, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou para si o que ele mesmo quis. E chamou para estarem com ele. E os enviou para pregar a palavra, expulsar os espíritos malignos. Chamou para estarem com ele. Primeiro nível do chamado é o chamado para estar com ele. Comunhão. Não é um chamado para pregar. É um chamado para estar com ele. O maior problema da nossa geração é que a gente quer pregar sem estar com ele. Porque estar com ele é o processo que ele muda o nosso caráter. Porque Deus primeiro trabalha em você, para depois Deus trabalhar com você, e depois Deus trabalhar por você. E depois Deus trabalhar, Deus trabalha em, dentro, com, ao lado, e por você, fora. Deus trabalha em você, moldando o teu caráter. Deus trabalha com você, te usando. E Deus trabalha por você, te protegendo. Então, se você não cumprir essas etapas, você acaba errando. Por exemplo, eu gosto muito de um texto, Isaías 66. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim, em mim. O Espírito me ungiu, está me capacitando. O Espírito me enviou. É a mesma coisa que eu falei. Deus trabalha em, com e por você. Então, é uma das coisas que a gente precisa, né, nossa geração precisa entender. Deixa Deus trabalhar em você, varão. Você se converteu agora, você tem 1 ano, 2 anos de vida cristã, deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus mudar teu caráter, mudar teu hábito, deixa Deus mudar tua conduta, deixa Deus te forjar, irmão. Você tem muita pressa em ser usado. Deus gasta mais tempo te preparando do que te usando. Jesus foi preparado durante 30 anos para ter um ministério de 3 anos com excelência. E a nossa geração quer se preparar 3 anos para ter um ministério de 30 anos. Não, Deus está mais interessado em você do que naquilo que você faz. As pessoas precisam entender isso. Isso é forte, hein? Para Deus você não é mão de obra. Para Deus você não é mão de obra, amigo. O maior problema é que você pensou que Deus te chamou para ser mão de obra. Não, Deus te chamou para ser teu pai, teu amigo, teu consolador. Deus chamou para andar contigo, irmão. Por isso eu falo para muita gente, irmão, você pode não fazer nada na igreja. Pode não pregar, pode não cantar, pode não reger, pode não liderar, pode não fazer nada. Mas você deve ter comunhão com Deus. Isso é a coisa mais importante, irmão. Só que Jesus aí não quer tempo de estrada, ele quer tempo de vivência. Vivência. Porque ao mesmo tempo que você fala que Jesus se preparou 30 anos, os discípulos se prepararam ali 3 anos. 3 anos, isso. Por quê? Porque eles tiveram tempo de vivência, não tempo de estrada. Isso daí é tão interessante. Eu fiz uma pregação esses dias
sobre cristãos que amam o culto, mas não amam a presença. Uau. Porque hoje é muito bom ter um microfone, ter um holofote, ter uma banda de louvor, Sim. ter o mover do culto, mas se esquece do Deus que move. Uau. Cristãos que amam o culto, mas não amam a presença. Não porque não querem, se esqueceram. Estão num sono espiritual profundo. Cara, isso é forte demais. É possível que uma igreja tenha todos menos Jesus. Por exemplo, se uma igreja tem oferta e não tem Jesus, é ação social. Se uma igreja tem pregação e não tem Jesus, é palestra motivacional. Se uma igreja tem músico e não tem Jesus, é show. Mas agora, se Jesus está ali, é a igreja de verdade. Lá tem salvação, tem cura, tem libertação, tem arrependimento, tem refrigério. Confronto. Tem confronto. Porque o maior problema é que a gente quer um culto onde Jesus não está. A gente o culto quer não é só na igreja, né? Esse texto que a gente falou aqui de João 6, eles queriam tudo, irmão. Queriam milagre, queriam pão, queriam multiplicação. Jesus falou assim, deixa eu vos ensinar um negócio aqui. Vocês comeram pão? Sim, comemos pão. Então deixa eu falar, eu sou o pão da vida. Beberam água? Eu sou a água da vida. Os caras falaram, não, Jesus, a gente quer pão, a gente não quer você. O problema é que a gente quer tudo, irmão. A gente quer profecia, a gente quer cura, a gente quer milagre, a gente quer arrebatamento de sentido, a gente quer providência, a gente quer coisa mirabolante. Sim. Mas a gente não quer Jesus. Você lembra do texto do endemoniado de Gadareno? A Bíblia diz que expulsaram Jesus da cidade. Expulsaram. Foi. Porque os porcos se jogaram Se jogaram do penhasco. se jogaram no penhasco. Eles perderam um pouco, os porcos falaram, não. Nós não queremos Jesus, nós queremos porco. Tem igreja, irmão, que tem tudo, Isso é forte, viu? mas não quer Jesus. Tem pregador, tem cantor, tem banda, tem artista, tem tudo lá, irmão. Só falta uma coisa, que é o suficiente. Agora a gente conhece igreja, meu irmão. Aleluia. Irmão, que não tem nada. Não tem estrutura, não tem som, não tem cadeira, não tem poltrona, não tem conforto. Tem igreja que nem tem janela. É um galpão pequeno, irmão, mas Jesus está lá, transformando vida, salvando, restaurando, abençoando, mudando a história de muita gente, na quebrada, na favela, na via. Jesus está lá, irmão. Eu creio nesse Deus. O que nós queremos, o que nós precisamos de fato é de Jesus. Eu tenho dito para muitas pessoas, meu corpo até arrepia, eu falo, gente, teu problema não é apenas problema financeiro, teu problema é que você não tem Jesus. Talvez você fale, não, mas eu preciso de um novo ciclo de amizade, mas eu preciso de alguém que me indica, eu preciso de alguém... Não, teu problema não é falta de indicação, teu problema não é falta de técnica, teu problema não é falta de estratégia, teu problema é porque Jesus não está na sua vida. Que você precisa de Jesus. E os pregadores, nós precisamos pregar de uma forma consciente, ensinar, falar, irmão, que você precisa de Jesus e ponto final. Porque você, às vezes você quer criar muito, não, pastor, sabe, é porque o fulano de tal, é meu primo, meu amigo. Não, esse não é o teu problema. Teu problema é que Jesus não está lá, cara. Você não tem comunhão com ele, você não anda com ele, você não percebe ele, você não ouve ele, você não está próximo dele. E tudo isso aqui que você está usando é só apenas um meio para você se esquivar do que você verdadeiramente precisa. É de Jesus. Então eu acho que isso é interessante, né? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Pessoal, você que está acompanhando, você já deixou o like nesse vídeo, você já compartilhou com seus irmãos no grupo das igrejas. Compartilha, porque é o que teve de luta espiritual aqui também, né, Léo? E a gente, quarta-feira, né, Léo? Vai ter um podcast especial aí agora, nessa quarta? Nessa quarta-feira, vamos estar com o pastor Wesley, com a sua esposa Priscila, falando sobre batalha espiritual. E é um pessoal aí também que entende muito do assunto. Inclusive, vai lançar um filme sobre batalha espiritual no dia 15 agora de novembro. E eles fizeram parte disso. Eles foram convidados para fazer parte, tudo. Então, assim, é um pessoal que tem propriedade no assunto, né? E a batalha espiritual, como você falou, é real.
É real. Então, o quanto mais a gente compreender isso, melhor pra gente se revestir das armaduras de Deus. Que horas vai ser amanhã? Quarta-feira? Às 20h33. Se Deus nos permitir, horário estaremos de aqui. sempre, né? Mesmo horário, mesmo local. Glória a Deus. Agora, batalha espiritual é um tema bíblico, né? Paulo Sim. fala em Efésios 6:10, né? Tá na Bíblia, você não tem como negar. É. Sim. Agora, você precisa entender os conceitos de batalha espiritual, né? Por exemplo, Paulo, quando ele constrói a teologia da batalha espiritual, ele começa explicando o que não é batalha espiritual. A nossa luta não é. Uhum. Antes dele construir o conceito do que é batalha espiritual, ele desconstruiu a ideia do que eles tinham que era batalha espiritual. E isso é a ideia que muitos têm. Veja, para muita gente, principalmente o movimento neopentecostal, batalha espiritual é batalha contra a carne e sangue. Sim. É batalha contra o primo, é batalha contra o tio, é batalha contra o familiar, é batalha contra o vizinho, é batalha contra o colega de trabalho, é batalha contra as pessoas à sua volta. Por quê? Porque em alguns movimentos não é mais os espíritos malignos que estão atuando contra a vida dos seres humanos. Você sabe por que a sua vida não está dando certo? Porque sua prima fez um trabalho de ritual, de macumba contra você, nhenhenhé, nhenhenhé. O que mais tem? Por quê? Porque nós criamos um conceito de batalha espiritual, que a nossa batalha é contra a carne e sangue. Você sabe por que a sua vida não está fluindo? Porque no teu ambiente de trabalho tem um colega seu que fez isso, isso e aquilo. E aí o que eu faço? Eu vou no ambiente de trabalho já com espírito de insegurança. Porque eu não sei se é o colega que sentou no meu lado, eu não sei se é o colega que me recebeu na porta, eu não sei se é o colega que almoça comigo, então eu não confio mais em ninguém. Porque esse é o conceito da batalha contra carne e sangue. Eu não sei se vocês já ouviram, por exemplo, tem casos... Isso que você falou é muito verdade também. A pessoa fica tão doida que não quer se aproximar de mais ninguém. Não, eu vou Isso é real. Eu vou chegar lá. Meu Deus. Tem casos, por exemplo, que a pessoa fala: que estão fazendo alguma coisa mal contra você na sua casa. Seu inimigo está dentro da sua própria casa. Só que tá você e sua esposa. Olha assim que você tem casos que a pessoa fala: não, sua mãe, seu pai, seu avô, seu irmão. Imagina esse conceito equivocado de batalha espiritual, o que ele não provoca nas famílias, nas relações humanas. Imagine você olhando para sua mãe, você tem ideia que o profeta tal, o pastor tal, o guru falou que a sua mãe fez um trabalho para destruir a sua vida. Qual é a relação que você vai olhar para sua mãe? Então Paulo vem para nos alertar. A nossa luta não é, aqui vai o meu pensamento, não é contra a sua família, não é contra o seu colega de trabalho, não é contra o seu vizinho, não é contra os seus amigos. A sua luta não é contra as pessoas que estão à sua volta. Batalha espiritual não é carnal, irmão. Não é visível. Não é visível, não é humana, não é estragar a relação. Então, um dos maiores problemas, isso aqui, eu vou falar aqui, da Igreja Universal, movimento neopentecostal, é que o diabo deixou de ser o diabo. O diabo virou vizinho. O diabo virou primo, virou vô, virou irmão. E nós, de uma forma consciente ou inconsciente, adquirimos isso. Então, a gente vai hoje para a igreja, não faz amigo na igreja. Tem um amigo meu, eu me lembro quando eu fui em Angola em 2019, um amigo meu, ele falou: Raul, pai, tudo bem, como você tá? Ele me abraçou e ele falou assim: quando você cumprimentar alguém na igreja, você fala Pai do Senhor na boca, mas repreende no coração. A paz do Senhor no coração tá amarrado. Por quê? Porque ele acredita que a nossa batalha é contra a gente. Ele acredita que a tua batalha é contra o irmão que está sentado na mesma cadeira que você na igreja, cultuando o mesmo Deus.
Ele acredita que a tua batalha é contra o colega de trabalho que está lutando aí para melhorar de vida, servindo, abençoando a empresa. Paulo diz assim, irmãos, preste atenção nisso aqui. A sua luta não é contra carne e sangue. Sua luta não é contra a gente. Você tem que entender isso aí, irmão. Eu vou falar aqui nessa câmera, né? Você tá lutando por alvo errado. Você está lutando por algo errado. Sua luta não é contra a gente. Sua luta não é contra a sua família, seus amigos, seus colegas, sua vizinhança, seus irmãos da igreja, companheiros de fé. Não, sua luta não é. Sua luta é contra espíritos malignos, irmão. Lê Efésios 6, verso 10 na sua casa, por Meu favor. Deus. Eu acho que pra entrar numa outra coisa, Ah, é que eu não gosto de polêmica, entendeu? Não, você esperou até essa hora? E como você enxerga crenças? Por exemplo, eu vou dar uma situação que eu nem sei se é isso, sim, tá? não pode falar. Mas eu já escutei gente falando que fala assim, vem do água do Jordão. Eu não sei qual é o motivo, tá? Mas eu vou colocar o motivo aqui que eu não sei se é real, mas só pra você entender. Sim. Sei lá, o cara vendeu a água falando que a água do Jordão é que vai te curar. É uma crença. Como você lida com essas crenças? Eu acho que o maior problema, e isso tem muito a ver com a teologia neopentecostal, é usar meio de contato para materializar a fé. A fé em si não é suficiente para Deus realizar um milagre. Então, é fé em alguma coisa. Então, não é mais fé em Jesus. É fé em Jesus, fé na água, mais em Jesus. Ou fé em Jesus, mais no azeite. Ou fé em Jesus, mais na mesa a usar. Ou fé em Jesus, mais na arca da aliança. Fé em Jesus, mais na vela ungida. Fé em Jesus, mais na rosa ungida. Então, é uma fé que precisa de uma materialização para ser fé. E eu tenho dito que se você acrescenta alguma coisa na graça, vira desgraça. A graça por si só mesma se manifesta para o favor de todos aqueles que amam a Deus. Agora entende isso aqui. Eles que usam esses meios, eles usam texto bíblico. Mas Moisés teve uma vara. Mas Davi teve uma pedra. Mas Jesus teve 5 pães e 2 pés. Por que a gente não pode ter? Agora, não é o facto de estar na Bíblia que é bíblico. Tem muita coisa que está na Bíblia, mas não é bíblico. Mas está na Bíblia que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho do cego, o cego viu, está na Bíblia. Mas não é bíblico que você tem que cuspir no chão, fazer lodo, colocar nos olhos da pessoa para Jesus curar. Até mesmo porque é pela fé, né? Não, mas está na Bíblia que a sombra de Pedro curava. Mas isso não é bíblico que a tua sombra vai curar. Não, irmão, você não sabe não, pô. Está na Bíblia que a avental de Paulo, né, aqui no Brasil seria lenço ungido. O apóstolo tira o suor dele e passa para lenço ungido de Paulo curou. Está na Bíblia, tá, mas não é bíblico. Eu não tenho uma doutrina bíblica que me dá embasamento para me distribuir lenço. Distribuir... Se torna até uma heresia. Distribuir água ungida, distribuir rosa ungida. Não, não tem. Está na Bíblia, mas não é bíblico. É aquilo que eu trabalhei no princípio, texto narrativo, mas não texto normativo. Entendeu? Sim. Então, eu creio que essas questões das crenças, nós somos o povo da crença. Sim. Mas nós somos o povo da crença correta. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é errado a crença em si, né? Em muitas esferas, né? Isso. Não, nós somos o povo da crença. Porém, existem crença mística. Quando eu falo mística, nós somos o povo do místico também. Mas eu estou falando dessa mística errada. Né? Porque nós cremos num Jesus que a gente não vê. É místico. Nós cremos numa Bíblia que foi escrito há 1600 anos. Por 40 homens.
diferente região, diferente povo, diferente época, cultura, política, religião, mas nós cremos que ele é a palavra de Deus. 40 autores, né? 40 autores. Nós cremos que o Espírito Santo, o Filho, o Pai, eles são um. Como? Não sei te explicar, mas nós cremos nisso. Nós cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus depois de 40 dias. Voltará para nos buscar. Apareceu para mais de... Apareceu para 500 irmãos e muita gente mais. Me chama de louco, mas eu creio. Nós cremos nisso. Nós cremos que ele voltará. Então nós somos o povo da crença. Porém, nossa crença não é cega. Nossa crença é embasada na palavra de Deus. Isso aí que faz diferença. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos no fim, para a honra e glória de Jesus. A hora passa, a hora voa. E eu tenho certeza que você teve muito direcionamento do alto aqui, assim como eu tive, como o Léo teve, tenho certeza disso. Que você deixa seu like nesse vídeo, que você possa compartilhar. Se você não concordou com algo, comenta também. Acha ruim, comenta, mas se gostou também, compartilha. É importante isso para fazer com que chegue mais e mais longe. Porque talvez você já saiba de tudo isso, mas tem pessoas que ainda não sabem de nada disso. Isso. Então faça a sua parte, ajudando a mensagem chegar mais longe. Não é sobre o GigoCast, o podcast em si, é sobre a mensagem. E a gente tem que valorizar as pessoas que Deus capacita e entrega as mensagens. E eu acredito que Deus enviou mais um missionário, um profeta de Deus, um servo de Deus para estar aqui, né? O pastor Raul. Antônio Raul, que está aqui para ministrar a palavra e ter um discernimento correto, bíblico e expositivo. Então eu agradeço ao nosso Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo que se fez presente. Amém. Agradeço a você, pastor Raul. Deus seja louvado pela sua vida, que Deus abençoe seu caminho aqui no Brasil, amém, que você continue concluindo a sua missão a qual Deus te designou. Não só aqui, mas eu tenho certeza que Deus ainda vai te enviar para muitos e muitos lugares, amém, porque o seu chamado é de missão, e missão nem sempre é naquele local somente. Concluiu, próximo. Concluiu, próximo. E eu creio que assim é a vida de muitos missionários. Amém. O meu chamado é outro, mas o seu chamado é de missão. Então que Deus continue abençoando o seu caminho, em cada missão que você colocar suas mãos e em cada ambiente que você colocar os seus pés, que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e que você faça o mover do céu aqui nessa terra, nessa geração, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, como eu sempre falo, sem ele nada disso seria possível, a todos que estão aqui presentes, que passaram o que passaram em algum momento, que vocês possam compartilhar essa live que vai ficar gravada. Tem muito ensinamento, muita coisa que a gente pode assim aprender. Teve direcionamentos aqui para a gente poder ter uma vida melhor com Cristo e que a gente possa aprender a viver com Cristo, em Cristo e por Cristo. Uau. Glória a Deus. Raul, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para esse público que nos assiste. A nação que tem, como você falou, né, o Brasil tem passado com algumas coisas. E o que você pode dar um direcionamento para essa nação? Só antes de você dar uma mensagem, só deixar um beijo para minha esposa. Te amo, meu amor. Muito obrigado pela presença aqui. Vou até dizer para você não deixar só uma mensagem para o nosso público, mas para a nação brasileira. Fica à vontade. Olha só, agradecer primeiro pela oportunidade que temos de sentar à mesa. Eu acho que a mesa é o lugar de comunhão, de partilha e de expressar o coração, né? Obrigado pelo vosso estúdio, podcast, pelo vosso projeto. Que a boa mão de Deus continue abençoando, fazendo prosperar. Que o Senhor Jesus continue sendo o centro e amém, a luz que ilumina, né, esse lugar. E deixar uma palavra para a nação brasileira, né? Ou angolana, né? Você falou que chega lá, né? Angolana. Você falou que chega lá. Vai chegar lá. O Brasil tá lá. Deixar uma mensagem para o mundo todo, né? Nossa missão é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Não importa o que você faz, não importa onde você está, não importa o que você está vivendo, conheça a Cristo e torne esse Cristo conhecido entre as nações. Seja um canal de bênção para essa geração. Sirva a Deus no seu tempo.
alcance o maior número de pessoas possíveis que Deus lhe dê oportunidade no seu tempo. Use todos os meios possíveis que você tiver para tornar o evangelho alcançável a todas as nações. Certamente, Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quarta-feira então temos episódio aqui marcado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou do programa, compartilha. E na quarta-feira eu aguardo você, pois o GigoCast é um podcast cristão que foi feito para praticar o ID, levar a mensagem adiante. Então não aguardo não só você, mas também os seus amigos. E também os seus inimigos, porque eles são os que mais necessitam escutar a palavra de Deus. GigoCast, o seu podcast cristão. Deus te abençoe.